Boa noite, meus irmãos. Só ouvi um irmão falando boa noite. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia lá no livro, na Epístola de Paulo à igreja em Filipos. Eu quero, nessa noite, de forma breve, olhar para esse livro, mas em especial o último capítulo do livro. E antes de lermos o texto propriamente dito, essa é uma das minhas cartas preferidas do apóstolo Paulo. Paulo é o maior autor do Novo Testamento, né? Então ele escreveu 13 cartas. E dentre essas 13 cartas, a Filipenses é uma dessas cartas em que Paulo escreveu para esta amada igreja. Dentre todas as cartas do apóstolo Paulo, esta é a única carta em que nós não encontramos Paulo admoestando, exortando ou trazendo nenhum tipo de exortação pela má conduta do povo, pela má conduta da igreja em Filipos. Esta é a única carta em que o apóstolo Paulo elogia a igreja. Esta igreja, ela nasceu em um momento muito interessante para a vida do ministério do apóstolo Paulo, quando ele ouve e obedientemente entende que Deus o queria na Macedônia, após ter uma visão do varão macedônio clamando: passa a Macedônia e ajuda. A maneira como esta igreja nasceu foi de uma maneira muito peculiar, pois o apóstolo Paulo, ele teve a primeira experiência missional na Macedônia, à beira de um rio, compartilhando do amor e do evangelho com mulheres que assim lavavam roupas na beira do rio. Lídia, uma mulher de... Obrigado, Áurea. Lídia, ela se converte, a sua casa se converte, os seus criados se converteram, e a partir dali então nasce essa igreja, uma igreja que nasce no campo, no solo missionário, a igreja que nasce através da intenção missional, e uma igreja que é muito parceira do apóstolo Paulo. Você vai ver Paulo falando dessa igreja com muito carinho, porque era uma igreja em que se colocou à disposição de se tornar participante das ofertas para o sustento do apóstolo Paulo. Então esta era uma igreja muito amada do apóstolo Paulo. E Paulo começa então este livro, esta epístola, escrevendo para esta igreja, e no primeiro capítulo ele começa falando das circunstâncias em que ele viveu, das suas experiências, da sua aflição, da aflição que ele passou para que o evangelho fosse pregado, mas mesmo diante de tantas aflições, de tanta luta, de tanta tristeza e de perseguição, Paulo diz que tudo isso contribuiu para o progresso do evangelho. No capítulo 2, Paulo então fala sobre a importância daquela igreja ser conduzida e ter a mente de Cristo, uma igreja que fosse conduzida pelo raciocínio, o caráter, aquilo que dentro do reino eles deveriam fazer, ser e se comportar. Ele fala deste comportamento desta igreja, que esta igreja deveria de fato andar conforme bons cidadãos do reino. No capítulo 3, o apóstolo Paulo então apela, falando que aqueles irmãos deveriam ter cuidado com aqueles que se confiavam na carne, que confiavam na circuncisão, que eles deveriam ter cuidado com esses falsos mestres. Paulo chama de cães. Paulo chama de homens que estavam mais preocupados com o seu ventre, mais preocupados com a sua realidade religiosa do que propriamente a pregação do evangelho. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele apela para que as igrejas, ou a igreja, ou os irmãos, pudessem ter paz entre eles. Então a gente chega no capítulo 4, com o apóstolo Paulo concluindo o capítulo, trazendo para os irmãos, rogando aos irmãos, fazendo um pedido aos irmãos de que eles pudessem viver em paz com Cristo, em paz com os irmãos, em paz com o Senhor, em paz nas circunstâncias, e ele conclui dizendo que assim eles deveriam viver na comunidade de fé. E é muito interessante porque o capítulo 4 começa da seguinte forma, leia comigo, vou ler só até o verso 9. Paulo disse, portanto o quê? Em sequência, Paulo está falando, diante de tudo isso que eu vos escrevi, diante do fato em que minha aflição contribuiu para o progresso do evangelho, diante do fato de que vocês devem ter a mente de Cristo, diante das circunstâncias de adversidade, vocês devem manter a unidade, tomar e ter cuidado com os falsos mestres, diante daqueles que se gloriam não na cruz de Cristo. Olha,
Diante de tudo isso, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, olha o carinho de Paulo. Minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor, ou seja, pensem a mesma coisa. A ti, fiel companheiro de jugo, que é Epafrodito, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram contigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade ou a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Uma leitura muito gostosa de se fazer e perceber o carinho que o apóstolo Paulo está tratando esses irmãos. A gente começa a leitura justamente relatando aquilo que Paulo está pedindo aos irmãos, que haja paz entre vocês, que vocês sejam diferentes, que vocês não vivam como os falsos mestres vivem, em divisões, em discórdias, mas que vocês pensem de forma única, que vocês concordem, que vocês vivam a unidade do Evangelho. E Paulo começa então falando para esta igreja, primeiro saudando esses irmãos, dizendo que esses irmãos era alegria, dizendo que esses amados irmãos eram irmãos do seu coração. Ele fala amado e muito saudosos irmãos. Paulo conclui essa carta lembrando do carinho, do afeto, do amor que ele tinha por esta igreja. Aí no verso 2 ele diz então, rogo a Evódia e a Sintique, duas líderes da igreja, em que vocês acertem as coisas entre vocês. Mesmo sendo uma igreja que nasceu no coração do apóstolo, mesmo sendo uma igreja que não tem nenhum tipo de correção ou admoestação, Paulo pede para Epafrodito, dizer, Epafrodito, ajuda essas irmãs, para que elas pensem a mesma coisa, para que não haja discórdia entre elas, mas que elas pensem conforme o Senhor quer que elas vivam. E no verso 3 ele fala a ti, fiel companheiro de jugo, ou seja, de ensino, que andou conosco, que viveu os momentos no ministério, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho e também com Clemente. Olha, elas são mulheres que, enquanto a igreja estava nascendo na Macedônia, foram pessoas que estavam arduamente, juntamente conosco, e creio que elas devem pensar concordemente no Senhor. E aí, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo, então, vai ordenar, ou pedir, ou conduzir aquela igreja, aqueles irmãos, de que eles pensassem a mesma coisa, mas que eles tivessem alegria no Senhor. E é muito interessante porque Paulo, quando diz que aqueles irmãos devem estar sempre alegres, essa alegria aqui que Paulo está falando, ela independe das circunstâncias, sabe? Ela não é uma felicidade que é externa, é uma felicidade que brota de dentro. Paulo está falando de um contentamento que é profundo, de uma vida que depende de Deus e que o contentamento está em Deus, no Deus vivo que conduz a vida do seu povo e que dispõe esta alegria para tempos difíceis da vida. Quero lembrar para você que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E o tema desta carta é alegria.
E Paulo justamente concluiu o capítulo falando e aconselhando aqueles irmãos que eles deveriam estar alegres em toda e qualquer situação, eles deveriam estar felizes. Paulo está preso, mas mesmo preso, acorrentado, ele fala em um tema que é muito interessante, que é alegria, queridos. Mas o texto em si vai trabalhar outras circunstâncias que eu quero pensar com você. Ele diz que eles deveriam se alegrar sempre no Senhor. Não é se alegrar nas coisas, não é se alegrar no concurso, não é se alegrar naquilo que eu tenho ou naquilo que eu poderia adquirir. Ele fala, alegre-se sempre no Senhor. É no Senhor. Alegre-se sempre em Deus. É isso que é interessante. As circunstâncias, meus irmãos, ao seu redor, elas podem mudar. As situações podem mudar. Mas uma coisa que eu e você precisamos entender e ter consciência, que nosso Deus é um Deus imutável, a nossa alegria está no Senhor, é Ele o resultado, é Ele que produz essa alegria no meu e no seu coração. Nós não nos alegramos nos problemas, não é isso que Paulo está falando, se alegre nos problemas da vida, não está falando isso. Quando você bater o dedo mindinho lá no canto da porta, se alegre. Ou então quando você bater o carro, se alegre. Quando você ficar doente, se alegre. Não é isso que Paulo está falando, irmãos. Como alguns dizem, você fique feliz. Como é que fica feliz? Não é isso. Ele fala, é no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. É em Deus. Nós não nos alegramos não no sofrimento, não é nas tempestades. Não, nós nos alegramos em Cristo. Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a sua vida. Nós nos alegramos independentemente de qualquer circunstância que passamos. A nossa alegria está no Senhor, está no Deus da minha e da sua vida. E não existe alegria verdadeira sem que antes tenha fé em Cristo, sem que antes compreenda quem é o nosso Salvador. É por isso que as pessoas estão aí desesperadas, buscando alegria em coisas. Hoje mesmo eu estava batendo papo com um rapaz lá no CRIO, bem interessante, e aí ele estava falando sobre a questão da Mega Sena. Foi bem legal. Eu falei, rapaz, vou pedir os 6 números dele. Porque ele estava falando, olha, você viu que a Mega Sena acumulou de novo? Eu falei, é mesmo, rapaz? Ele na fila aqui do CRIO. E eu lembrei da fala da Nauzira, não perdeu a oportunidade. Eu falei, eita Jesus. Aí eu estou lá na fila e ele falando, então rapaz, eu fiz o jogo, mas eu acho que eu vou jogar de novo. Vi alguns números aqui, eu vou jogar de novo. Eu falei, é mesmo, rapaz? É. Aí eu falei assim, cara, é um bom dinheiro, né? Ele falou, uma boa grana, vai mudar a minha vida. Aí, pô. Eu falei, é mesmo? Puxa vida. Rapaz, eu tenho algo para te dizer, eu acho que esse dinheiro não vai mudar a tua vida, não. Você vai ter mais problema. Eu falei, como assim, rapaz? Eu falei, você vai ter mais problema. Esse dinheiro não vai mudar a sua vida, o dinheiro não muda a vida de ninguém. Mas eu quero te falar sobre a vida de alguém que pode mudar a tua vida, o nome dele é Jesus. Ali, assustou, eu percebi que ele está meio, sabe, distante. Ele olhou para mim com os olhos desse tamanho assim. Falei, então, cara, você está pondo alegria nos lugares errados, nas coisas. Quem pode mudar a sua vida e te dar felicidade é Cristo. Aí ele parou, baixou a cabeça e falou, preciso voltar para a igreja. Eu falei, você precisa urgentemente voltar para Cristo. Se um dia você conheceu a Cristo, você precisa voltar para Ele, porque é Ele que é a fonte de toda alegria. E nada desse mundo que eu e você venhamos a obter pode trazer alegria verdadeira para o meio, para o seu coração. Você está entendendo isso? Ele falou, puxa, obrigado. O negócio de pôr o coração na miséria do outro me acabou. E eu estava ali conversando com aquele rapaz que estava achando que a alegria dele estava na Mega Sena. A verdadeira alegria está em Cristo. Sem fé não há alegria, irmãos. Sem fé no Cristo não há alegria. Há momentos passageiros, esporádicos, que nós achamos que viveremos felizes, mas não há verdadeira alegria se não for na pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos muito bem disso. Quantos de nós aqui, em alguns momentos da nossa caminhada, da nossa trajetória cristã, deixamos de buscar e dar prioridade a esse Cristo e começamos a colocar a nossa esperança, as nossas expectativas em coisas à nossa volta, em sonhos que nós mesmos projetamos, e quando muitos deles não foram alcançados, ou muitos deles alcançamos pela metade, nos sentimos frustrados. Mas em Cristo não.
Não importa a circunstância, não importa os momentos da vida, assim como o apóstolo preso, ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos, sejam felizes. Uma das características, do fruto do Espírito na vida do cristão é alegria, irmãos. É alegria. Brota em nós, é ação do Espírito. Já viu o crente carrancudo? A gente tem que orar e falar: Senhor, que o fruto do Espírito em mim, essa alegria brote, porque não depende das coisas, não depende das circunstâncias, mas depende do Senhor. Eu vivo no Senhor, eu sou salvo, eu sou transformado, eu alimento em mim, e sim, de fato, o dom do Espírito, ou o fruto do Espírito, que é a alegria. Então alegre-se. Pastor, como? Alegre-se no Senhor. Ele tem sido bom, Ele tem sido generoso, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado motivos, irmãos, de estarmos alegres. Sabe por quê? Muitas das vezes nós deixamos de viver essa verdadeira alegria do Senhor, porque nós estamos com os nossos olhos fixos nas coisas dessa terra. Pedro fala que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. A nossa pátria não é aqui, irmãos. Aqui, enquanto estivermos, nós podemos desfrutar de uma alegria, sim, no Senhor. Independe daquilo que estamos vivendo, a alegria no Senhor. Quando lá os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos, quando o templo estava sendo reconstruído, aquele povo estava ali adorando a Deus. O Senhor usa Neemias para dizer para aquele povo que a alegria do Senhor é a força daquele povo. A nossa alegria está no Senhor. Então nós devemos estar alegres. Mas Paulo não fala só sobre isso. Paulo também fala sobre uma outra situação em que eu e você devemos tomar cuidado na vida. Se por um lado nós devemos nos alegrar no Senhor, por um outro lado nós devemos tomar cuidado, porque se o nosso coração não estiver no Senhor, nosso coração é tendencioso a viver ansioso pelas coisas dessa vida. É por isso que aí no verso 6 ele fala sobre essa questão. Aliás, antes de chegar no verso 6, deixa eu parar no verso 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todo mundo. Como é que as pessoas te conhecem? Como um crente dócil, amado? Você é amável, irmãos? Ou você é azedo? Hein? Tem fala para tudo, tem resposta para tudo. Eu não levo desaforo para casa. Eu já vi alguns crentes falando isso. É mesmo, é muito legal. Deus abençoe sua vida. Eu te amo. Ai, meu Deus. Como é que eu e você somos conhecidos? Se possível, tende paz com todos os homens. Como é que nós somos conhecidos pela família, pelos vizinhos, pelos amigos lá, pelos colegas da faculdade, de trabalho? Como é que nós somos conhecidos? Somos dóceis? Amáveis? Moderados? Ou não? Não somos. Hoje conversava com uma irmã amada e ela compartilhava algumas experiências e eu achei muito interessante. Nós chorávamos à tarde. Ela falava assim: pastor, eu tinha medo de assumir a minha identidade. Mas quando eu fiz isso, eu testemunhei. E tem uma pessoa que está andando ao meu lado, uma menina, que eu estou evangelizando ela, estou falando de Cristo para ela. E todas as vezes que eu tentava iniciar uma conversa sobre isso, ela fala: esse negócio de crente, eu odeio crente. Em um determinado momento, Deus preparou uma outra oportunidade, ela abriu e começou a falar, e aí a menina falou para ela assim: nossa, você é muito doce, tudo para você é perdão, tudo para você, ai, desculpa, não foi dessa forma, tudo para você está pedindo perdão, ai, pelo amor de Deus. Ela falou: mas eu preciso ser assim, porque Cristo mudou a minha vida. Aí a moça falou para ela assim: tá bom, vai, eu gosto que me evangelize, tu sabe que eu gosto, vai, me evangeliza. E ela começou a falar do amor de Cristo para essa menina, a menina começou a chorar. E a menina falou: você é diferente.
Eu tinha um olhar completamente diferente de crente, mas você é diferente. Como é que as pessoas nos conhecem, irmãos? Como é que nossos vizinhos nos conhecem? Aliás, eles nos conhecem? Nossos vizinhos nos conhecem? Como? Paulo diz: seja a vossa amabilidade, a vossa moderação conhecida de todos. Conhecida de todos. Aí no verso 6 ele vai falar sobre o fato de não andarmos ansiosos. O dever de não andarmos ansiosos. Paulo deixa claro que não existe motivo algum para as pessoas ficarem ansiosas. É por isso que, sobre a inspiração do Espírito Santo, ele condena e proíbe a ansiedade na vida do povo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Isso é muito interessante. Mas em tudo. O que é que nos deixa ansiosos, irmãos? Aliás, deixa eu fazer a pergunta: você é uma pessoa ansiosa? Somos ansiosos, irmãos? Muito. Mas o que é que te deixa ansioso? O que é que te deixa ansioso? Para aí pensar, o que é que está te deixando ansioso? Sabe o que é que Paulo fala no mesmo versículo? Seja tudo isso conhecido do Senhor, através da oração. Sabe o que é que eu aprendo aqui nesse versículo 6? Que Paulo está falando: olha, mas tudo isso que deixa vocês ansiosos, apresentem em oração, em súplica, em gratidão a Deus, porque Deus é aquele que ouve a oração do seu povo. Apresentem a Ele os seus pedidos. Agora, que contraste aqui nesse versículo. Primeiro ele diz: não fiquem ansiosos por nada. E depois ele fala: mas em tudo, pela oração, seja conhecido diante de Deus. A pergunta que nos cabe fazer é: se você é ansioso, qual é o remédio para a ansiedade? Você toma algum remédio para a ansiedade? Sabe qual é o remédio para a ansiedade? Oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e ações de graça, apresentem a Deus os seus pedidos. A solução para esse pecado que é a ansiedade é a oração. Pastor, a ansiedade é pecado? É. Quem disse isso? Jesus. Onde que foi que ele disse isso? Mateus capítulo 6. O que foi que ele disse sobre isso? Que nós não deveríamos estar ansiosos. Não, isso aqui quem disse foi Paulo. Ele disse que nós não deveríamos... Paulo disse para não andar, Jesus disse para não viver. É isso mesmo, não, abre lá. Deixa eu ver qual é a expressão que ele usa lá. Não vos inquieteis, Obrigado, Áurea, lembrei. Ai, ainda bem que nós temos ministras de oração. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, quanto que a vez do quê? Comer, beber e vestir. Tudo que traz ansiedade para o coração de vocês, vocês não devem ficar inquietos por isso. Não deixe isso dominar a vida de vocês. E Jesus fala por 5 vezes, usando a mesma expressão, dizendo: não vos inquieteis. Queridos, se Jesus, em um texto de Mateus capítulo 6, do verso 19, que ele vai pegar o contexto do dinheiro, até o verso 33, ele está abordando um assunto que é prejudicial na vida dos discípulos e quem está ouvindo, que é a ansiedade. Ele está apontando, queridos, que isto é prejudicial, isso é prejudicial, isso é pecado. E por que é pecado? O que é que a ansiedade faz conosco, irmãos? A ansiedade faz o que comigo com você? Oi? Tira a fé? Ok, o que mais? Faz a gente duvidar. Legal. Obrigado, Bruna. Pim. Ansiedade
faz com que nós tentemos viver o futuro. A gente não está ansioso pelas coisas de ontem. A gente está ansioso por coisas que vão acontecer. Você está aqui sentado pensando qual é a conta que você tem que pagar amanhã, se tem uma festa para ir, qual é o vestido, a roupa que você tem que ir. Você está ansioso por coisas do futuro. E o que Jesus completa no texto? Basta cada dia o seu próprio. É assim que ele finaliza o texto. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. A ansiedade é tentar antecipar o futuro, é tentar viver o amanhã. Jesus quer que confiemos nele. Ansiedade é falta de fé, é falta de confiança. E como é que ele ilustra isso? Olha aí para as aves dos céus, olha para os lírios do campo. Veja se faltou alguma comida para os pássaros. Veja os lírios do campo, como eles se vestem belo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Quanto mais a vocês estão preocupados com o quê? Estão ansiosos pelo quê? Homens de pequena fé. Sabe que assim como o Pai alimentou os pássaros, assim como o Pai vestiu os lírios do campo, quanto mais a vocês. Portanto, vençam a ansiedade. Como? Em oração. Apresentem a Deus aquilo que tem tomado conta do coração de vocês. Paulo diz para esta igreja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, ou em tudo, seja conhecido diante de Deus. Como? Através da oração, da súplica, da intercessão. Rogue, presente diante dele, confie nele, confie que ele está cuidando de todas as coisas. Então, queridos, o remédio para a ansiedade é a oração. Temos que orar. Pastor, mas por que não podemos tomar... Sabe qual é a grande característica de muita gente que é dominado pela ansiedade ao ponto de não conseguir mais viver? Porque há muito tempo não se relaciona como deveria se relacionar com Deus. Precisamos voltar a nos relacionarmos com Deus de forma plena e genuína, não mecanizada, não simplesmente como religiosa. Eu não tinha nada disso para falar, está tudo errado aqui, eu estou falando. Confie. Confia, queridos. Ah, pastor, não estou vendo, confia. Ah, pastor, não sei o que eu faço, confia. Você já orou? Já, confia. Você orou para quem? Ah, eu orei para o pastor Wesley, ele está na roça. Não, eu apresentei diante de Deus as minhas ansiedades, as minhas necessidades, as minhas angústias. Para quem se apresentou? Para Deus. Quem Ele é para você? Então confie. Confie no Senhor, porque Ele está cuidando da minha e da sua vida. Se a ansiedade e a preocupação exagerada, a incredulidade refletem falta de fé, a oração é o oposto. A oração é a demonstração de fé. Eu apresento a Deus e digo: eu confio. Já foi apresentado diante de Deus, através da minha súplica, da minha oração, aquilo que está deixando o meu coração ansioso. E qual é a consequência de não ser dominado pela ansiedade? E vencer a ansiedade com a oração. Qual é a consequência que Paulo mostra no texto? Eu acho lindo isso, Paulo. Quando você aprender a apresentar diante de Deus as suas ansiedades, a paz de Deus vai inundar o seu coração. Você vai olhar para o futuro e vai falar assim: ainda que não tenha nada. Lembra de Abacuque? O capítulo 3? Ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É esse tipo de fé que o Senhor está falando aí através do apóstolo. Verso 7 ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o que essa paz vai fazer com o meu coração e com o seu? Ele guardará o vosso coração e o quê? E a vossa mente. Em quem? Em Cristo.
O teu coração, a tua mente estará guardada em Cristo quando você aprender a confiar em Deus e apresentar aquilo que te deixa ansioso a Deus. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Isso é tão extraordinário, queridos. Uma vez que você cessa de se estressar, uma vez que você cessa de deixar ser dominado pela ansiedade, com a preocupação, e você começa a colocar em Deus a sua fé, você aprende que Deus, Ele começa a trazer para o meu e para o seu coração a paz, que guarda todo o nosso ser. Todo o nosso Deus. Agora, o que é a paz de Deus? Essa paz não é meramente um estado psicológico, mecânico. Eu preciso de algo para estar em paz. Vou fazer yoga. Alguém que já fez yoga, irmãos? Está em paz já? Tem alguns pontos cardeais aí, acupuntura. É acupuntura que fala, né? Chega, relaxei. É? Essa paz que Paulo está falando aqui, não é uma paz de tranquilidade baseada em mecanismos humanos. A paz de Deus é reconhecer que tudo está sob a mão poderosa de Deus e que nada escapa à sua soberania. É uma paz que invade o coração e traz calma para todas as áreas da vida. Tudo. Há um Deus que é todo poderoso e que nada escapa às mãos desse Deus. E é sobre os cuidados desse Deus que eu lancei os meus pedidos. Quando ele diz, guardará os seus corações e as suas mentes, a palavra para guardar é a mesma usada para os soldados romanos que guardavam Paulo na cadeia. O que Paulo está dizendo aqui é que quando entregamos todas as coisas ao Senhor por meio da oração, súplica e agradecimento, a paz de Deus que controla, domina, te guarda, de tal forma que você fica totalmente sob o domínio do príncipe da paz. Ele fala, você é guardado pelo Deus que é todo poderoso. O domínio desta paz invade, inunda o coração e o mundo está desabando, mas a gente está lá, aleluia. E o povo está falando, é doido. Não, é fé, é confiança. Tem um Deus que gera paz. Tem um Deus que está trabalhando na vida do seu povo. No verso 8 ele diz então no que nós devemos pensar. Que é uma outra, tem tanta coisa, meus irmãos. Paulo diz no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. No que pensar? Paulo entendia muito bem o domínio que a mente tem sobre a vida das pessoas. E Paulo diz que a mente das pessoas deve estar ocupada com as ações práticas daquilo que o Senhor requer de nós sobre a sua palavra. O que é que devemos passar? Tudo o que for verdadeiro. Muitas das nossas preocupações e ansiedades são baseadas em coisas que não são genuínas, irmãos. Que nem mesmo ocorreram ainda. São preocupações enfadadas em coisas que estão por vir. Você está imaginando o que deve acontecer. Exemplo. Quando eu jogava futebol, no ano de 1997, chegou um período em que a diretoria do clube mudou inteirinha. E saiu a notícia de que eles mandariam toda a categoria de base embora e ia fazer uma renovação na categoria de base. Pensa no cara que não dormia, era eu. Falei, agora vamos embora, vamos mandar embora. E o cara que fora determinado para ir dispensando os meninos, começou a ir dispensando os meninos. A gente usava uma expressão, tá passando o facão. Quem não pular vai se dar mal. E aí ele só vinha na hora do almoço, acabava com o apetite de todo mundo. Aí eu não conseguia dormir pensando, amanhã serei eu, amanhã serei eu, amanhã serei eu. Não fui. O problema é que a gente fica preocupado por coisas que ainda não aconteceram. A gente traz as preocupações. Ai, meu Deus, mas se acontecer, se não aconteceu ainda, então
Descansa. Descansa. Pensar no que é verdadeiro tem a ver com essa questão de você pensar nas coisas que o Senhor estabeleceu na sua palavra, sem que você fique imaginando coisas. Sabe qual é a definição científica de ansiedade? É a sensação decorrente do nosso sistema nervoso central pelas coisas do amanhã. Tem gente que perde até o ar. Tem gente que tem ataque cardíaco. Confia em Deus. Soa a mão. Vai se aproximando. Graças a Deus aqui ninguém passa por isso, né? Seja mordomo da sua mente. Pense naquilo que é verdadeiro, não naquilo que não é genuíno, em coisas que não aconteceram, que não ocorreram ainda e que te deixa roendo as unhas. Paulo disse, pense no que é nobre, pense em algo que é honroso, inspirador, pense no que é correto, justo, aprovado, pense no que é puro, no que é amável. E tudo que for de boa fama, cuidado com o que você está assistindo, porque o que você está assistindo está gerando em você muitos outros pensamentos que não deveria. Cuidado com o que você está enchendo o seu coração. Paulo disse, sabe o que é que tem que ocupar o pensamento de vocês? É o que é verdadeiro, é o que é respeitável, é o que é justo, é o que é puro, é o que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude há, se algum pensamento existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que ocupa o seu pensamento 24 horas por dia? Vamos lá, vou entrar para uma área que é bem legal agora. É futebol? O Flamengo jogou ontem. O que é que ocupa o seu pensamento durante 24 horas? É o seu trabalho? Pastor, mas também é o meu trabalho. No dia que você sair do seu trabalho, chegar em casa, deixa o seu trabalho lá. Pastor, mas para alguns não dá, ok. Mas tem muita gente que vai para o trabalho, sai do trabalho, vem para casa, continua trabalhando, vai para o trabalho, o que não tem é vida. O que é que ocupa o seu pensamento durante o dia? Paulo disse, olha, se existe alguma virtude que deve ocupar o seu pensamento, são essa lista que eu apresentei para vocês. E aí é muito interessante porque ele finaliza de uma forma bem extraordinária. Versículo 9 ele fala tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Versículo 11, o apóstolo Paulo, versículo 17 do capítulo 3, ele falando sobre os falsos mestres, sobre esses irmãos que não tinham nada com o evangelho, com o reino. Ele diz assim, irmãos, sejam imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E agora ele chega no versículo 9, ele fala, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Não só, perceba isso, não só a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente, mas o Deus da paz estará pessoalmente conosco, através do Consolador, que estará agindo em nós. Aquele que concede a paz, que excede o entendimento, estará com você. Não é só a paz, o Deus da paz também estará comigo e com você. Portanto, a nossa preocupação deve ser substituída pela oração correta, pelo pensamento correto, pela atitude correta, irmãos. Paulo está falando assim, olha, substitua a ansiedade de vocês pela oração correta, substitua a ansiedade de vocês pelo pensamento correto, substitua a ansiedade de vocês pela atitude correta.
Você olha isso, do verso 6 ao verso 8, está falando sobre isso. John Piper diz assim: a grata memória das bênçãos passadas nos protege das ansiedades futuras. Vou ler de novo. A grata memória das bênçãos passadas nos protege das ansiedades futuras. Olha para o que Deus já fez, irmãos. Seja grato. Ele não te desamparou, não te desamparará. Seja grato. Ele continua sendo o Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele sempre foi. Você lembra os momentos em que eu e você passamos de apertos, de dificuldades, de momentos difíceis? Lembra quem estava lá? As gratas memórias das coisas e das bênçãos do passado nos tornará gratos no futuro. Eu sei quem está cuidando de mim. Eu sei quem cuida da minha vida. Eu sei quem cuida do meu coração. Eu sei quem cuida de todas as coisas. Então eu vou descansar. Portanto, aprenda. A oração vence a ansiedade. Quem ora e confia, vive bem. Aprenda. A oração vence a ansiedade. Quem ora e confia, vive bem. Então viva. Seja um homem ou uma mulher de oração. Quando a ansiedade bater, quando os problemas chegarem, quando você perder o sono, curve-se diante de Deus. Apresente em oração e diga: Deus, quero descansar, porque isso aqui é pecado. Eu estou tentando viver aquilo que não deveria viver. Eu estou preocupado por aquilo que ainda não aconteceu. Tem um amigo que ele fala assim: cara, a ansiedade é uma loucura. Fala, é mesmo, por quê? Aí ele diz assim: você já percebe o que a ansiedade faz conosco? Eu falei: o quê? A ansiedade faz conosco o seguinte: nós dormimos quando conseguimos, acordamos para um novo dia, estamos preocupados com as coisas de ontem e com as coisas do amanhã. E a única coisa que não desfrutamos é o dia que acabou de nascer. Falei: rapaz, miséria inteligente. E não é verdade, irmãos? O que o salmista fala sobre o dia? No Salmo 118. Alegrai-vos, porque esse dia foi o Senhor quem? Você se alegra com o dia que o Senhor fez? Amanhã, quando o sol nascer, foi Deus que fez o dia. Alegrem-se. Ah, pastor, não tenho motivo nenhum para me alegrar, pois o dia de amanhã está uma loucura, tem tanta tribulação. Ai, que dia atribulado. Quem fez o dia? Quem fez o dia? Você acha que ele não sabe das tribulações? A fonte do dia é bom, meu irmão. Alegre-se, porque ele está no controle do dia. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Descanse seu coração. A oração vence a ansiedade. Então, quando você perceber que o coração está acelerando um pouquinho mais, para, dá uma respirada e fala: vou preciso orar. E vá orar. Tão simples, mas a gente tem uma dificuldade de praticar. Que Deus nos ajude a ocupar a nossa mente, a mudar as nossas atitudes e nos colocar diante de Deus em oração para vencermos todas as nossas ansiedades. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Quero convidar o louvor. Isso. Lançai diante dele toda a vossa ansiedade, é isso? É isso. Porque ele tem cuidado de nós. Obrigado, Áurea. A Áurea hoje tá bem uma coisa séria. É. No próximo quarto eu vou pôr a Áurea para pregar. Vai ser uma... Não, Áurea? Orar tudo bem. Ó Deus, o Senhor é aquele que conhece as nossas vidas por inteiro. E sabes, ó Pai, como cada um de nós temos lidado com esse assunto tão sério, que muitas das vezes Deus tem dominado os nossos corações, que muitas das vezes, ó Deus, tem controlado as nossas vidas. E rogamos ao Senhor, ó Pai, que nos ajude, Deus, a vencermos as ansiedades da vida com a vida de oração.
nos curvarmos diante do Senhor, sabedores, ó Pai, de que o Senhor de fato tem cuidado de nós. O Senhor conhece a vida de cada um dos meus irmãos que aqui nessa noite estão, como eles têm lidado com este tema em suas vidas. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que assim como o Senhor tem me ensinado, por favor, ajude meus irmãos, ó Pai, a descansarem no Senhor, a confiarem no Senhor, a entenderem, ó Pai, que o Senhor é o Deus soberano e controla todas as coisas. Inunda, Pai, o coração dos meus irmãos com a Tua paz. Guarda o coração e a mente deles, ó Deus, e que o Senhor esteja presente, ajudando-os, ó Pai, nesses momentos em que muitas das vezes parece ser incontrolável para nós. A sensação, Pai, de que o amanhã não vai ser legal, a sensação de que as coisas não darão certo, a sensação que está faltando algo. Senhor, ajuda-nos a percebermos que o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos deixou, sempre cuidou de nós e cuidará de nós para todo sempre até o retorno do Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Não, Senhor, nos permita sermos dominados pela incredulidade, sermos dominados, Senhor, pela falta de confiança no Senhor. Tenha misericórdia de nós. Obrigado por esse tempo, por esta reflexão. Eu oro pelos meus irmãos e assim eu faço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar com um louvor. Em sequência, eu peço para o Davi estar... está aqui. Davi encerra orando, tá bom?